Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo que nós fizemos sobre introdução às funções. No primeiro vídeo nós já falamos alguma coisa sobre funções, que nós vamos rever daqui a pouco. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a representação gráfica de funções. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, corre ali na descrição do vídeo para acessar as noções iniciais envolvendo funções, certo? Vamos então seguir relembrando o que nós falamos no último vídeo. Nós já falamos que as funções são como maquininhas que fazem a transformação de um número em outro. Por causa disso, a gente sempre vai falar em parzinhos aqui. Valores de entrada, valores de saída. Sempre entra um x, sempre sai um y, com duas condições. Toda entrada tem que ter uma saída e cada entrada só pode ter uma saída por vez. Aí a gente falou que o conjunto de valores, o conjunto que reúne todos os valores de entrada é chamado domínio. O que está ao lado é o contradomínio. E quando a gente separa somente os valores que saíram, as saídas, aí a gente tem um conjunto que a gente chama de imagem da função. Além disso, a gente estudou também as representações de funções, como você pode ver aqui ao lado agora. A gente já falou que a ideia mais simples envolvendo funções é essa ideia de uma máquina que transforma um número em outro. Que a ideia formal é uma relação específica que relaciona cada elemento de um conjunto um único elemento do outro lado, né? Apenas um elemento do outro conjunto, que relaciona a cada elemento do domínio apenas um elemento do contradomínio. A gente viu que para representar esse parzinho, para a gente saber certinho quem é a entrada e quem é a saída, a gente pode usar uma tabela, a notação de par ordenado, sempre em ordem alfabética, primeiro entradas, depois saídas, o E vem antes do S, então entrada é primeiro e saída vem depois. Entrada é X, saída é Y, a ordem alfabética se mantém aqui, primeiro X, depois o Y. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora, a gente usou bastante no último vídeo essa notação, a notação do f de x igual a y. Quando a gente escreve dessa maneira, o parzinho, esse cara aqui está dentro do f, dentro do parêntese, é o cara que vai no lugar do x. É o cara que serve como entrada na função. A hora que entrar o 5 na fórmula dessa função, o resultado que sai da fórmula é 9. E a gente fez alguns exercícios envolvendo isso, né? E na aula de hoje a gente vai detalhar a representação gráfica de uma função. A gente também viu que era importantíssimo você compreender certinho essa notação do f qualquer coisa, como você está vendo aqui do lado, lembra? F de x igual a 3x menos 6 é a fórmula. Se você quiser calcular f de 3, por exemplo, 3 vai dentro, a entrada é x, então o 3 vai pegar o lugar de tudo que é x, e a conta vai se transformar nessa conta aqui. Resolvendo essa conta, o que sai dessa função quando x é 3, nesse caso é o próprio 3. De todos os valores de entrada, é mais importante para nós esse valorzinho aqui que é responsável por zerar a função. O valor que tem o poder de zerar a função é chamado raiz. Importante, se eu te disser que um número é raiz, é porque quando ele entra no x, ele vai ter o poder de fazer a conta dar igual a zero. A gente também resolveu exercícios como esse aqui, ó. Quando você precisa que uma função seja igual a certo valor, você precisa que a fórmula dela, você precisa descobrir quem é o número que vai fazer essa fórmula, chegar no resultado igual a 12. E aí a gente foi resolvendo aos poucos e resolvemos alguns exercícios, como você já viu aqui no pequeno spoiler. Quando a gente fala sobre o gráfico de uma função, nós já falamos inclusive agora há pouco, a gente vai estar falando da seguinte situação. A gente vai colocar os valores de entrada x deitados na horizontal e os valores de y na vertical. Para cada x que você entra na função, que entra na sua função, cada x vai chegar num certo y lá na vertical. Então, cada ponto do gráfico sempre vai relacionar um certo x com um certo y. Então, para esse x, você entrou com ele na fórmula, deu y, cruzou, marcou esse ponto. Para outro valor x, você descobre outro valor y correspondente e marca outro ponto. Acha outro parzinho, marca o ponto correspondente. E à medida que você vai achando esses pontos, você vai marcando todos esses pontos no gráfico. O gráfico de uma função é o conjunto que reúne todos os infinitos pontos para que cada x que você escolha esteja relacionado com o y que a função levou.
Então, o gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos representados, todos os pontos que representam os pares ordenados x, y do plano cartesiano, em que o y do parzinho é o que saiu da função quando você colocou o x lá dentro. Como é que a gente faz? É bom lembrar que toda entrada, todo x, qualquer valor deitado, sempre tem que ter algum y correspondente. Então, a função não pode ter buracos. Segundo, cada entrada x, cada valor x deitado, só pode cair em apenas um y. Isso significa que o gráfico não pode fazer uma curva do tipo vai e volta. Porque se o gráfico vai e volta, pode ser que você tenha um x com mais de um y, como você vai ver daqui a pouco nos exercícios. Tá bom? Como é que a gente faz para desenhar o gráfico de uma função? Acompanhe aqui melhor. Na tela da tela. Vamos fazer o gráfico de f de x igual a x mais 1? Vamos pegar aqui o plano cartesiano, os valores de x vão deitados, né? Do 0 para a direita são os valores de x em ordem crescente, 0, 1, 2, 3, e aqui também estão incluídos o meio, o raiz de 2, o 3 sobre 5 e assim por diante. Para trás estão os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Né? No y, isso acontece na vertical. O 0 está aqui, à medida que você anda para cima, o y vai aumentando positivamente, e à medida que você anda para baixo, o y vai ficando cada vez mais negativo. Vamos jogar alguns valores aqui, organizando numa tabela, para a gente poder marcar os pontinhos correspondentes. Então, nessa função, quando x for menos 2, por exemplo, quando você entrar com menos 2 aqui, essa conta vai dar menos 2 mais 1, menos 1. O parzinho 2, menos 2 e menos 1 é representado dessa maneira. Lembra? X e y, entrada e saída. Isso quer dizer que nesse desenho, quando o x for menos 2, aqui, quando o x tiver 2 casas para trás, o y vai estar uma casa para baixo. Combinando os dois, esse aqui é o ponto que refere-se a esse parzinho. Então, nesse ponto, se você olhar para esse ponto, você vai descobrir que quando x é menos 2, o y é menos 1. Quando entra menos 2 na fórmula, sai o menos 1 de dentro dela. Agora vamos ver o próximo? Quando x é menos 1, por exemplo, menos 1 com mais 1 vai dar 0. Então, a gente vai ter o ponto menos 1 e 0. Opa! Aonde que esse cara está? Exatamente aqui, ó. Quando x vale menos 1, o y vale 0. Então, a altura do ponto é 0. Ele acaba ficando aqui em cima da linha do x. Detalhe, menos 1 foi o número que teve a capacidade de fazer a conta zerar, não é mesmo? Menos 1 é chamado de raiz da função. A raiz de uma função corresponde ao valor onde essa função vai cruzar o eixo x. Raiz, algebricamente, tem o poder de fazer a conta dar zero. Raiz, geometricamente, é o valor onde ela cruza o eixo x. Então, se menos 1 é uma raiz, é porque ela cruza o x no menos 1. Agora, quando x vale 0, essa conta vai dar 0 mais 1, 1. Então, nós vamos procurar agora o ponto 0, 1. Ou seja, quando x vale 0, quando x está aqui no 0, o y vai ficar com uma unidade acima, aqui. Esse aqui é o ponto 0, 1. É o ponto que quando x vale 0, o y está aqui no alto no 1. Agora, quando x vale 1, 1 mais 2, 1 mais 1 vai dar 2. Então, esse parzinho aqui vai ser representado pelo parzinho 1, 2. Quando x é 1, y é 2. Localizado, quando x é 1, o y vai subir até o 2, aqui. Então, esse pontinho corresponde ao parzinho 1, 2. Quando x vale 1, a conta dá 2. Certo? Para a gente fazer mais um, quando x vale 2, 2 mais 1 dá 3. Então, o parzinho 2, 3 vai aparecer quando x for 1, 2. O y tem que estar lá no alto no 3. 1, 2, 3, aqui. Ok? Então, esse ponto aqui diz para mim que nessa função, quando x vale 2, a conta dá 3. Depois que você tiver uma quantidade suficiente de pontos, você já tem as condições necessárias para imaginar como o gráfico da função funciona. Aqui eu só desenhei 5 pontos, mas o gráfico da função é o conjunto de todos os pontos, né? Para todos os valores de x. Não dá para você testar todos, mas se você olhar com calma, você vai ver que esses números parecem estar alinhados, formando uma linha reta. Essa linha reta é o gráfico dessa função, certo? Lembrando, os valores de entrada a gente olha no x, os valores de saída a gente olha no y. Então, a gente pega uma função
Quando a gente diz que ela transforma x em y, quem vai literalmente registrar o desenho dessa transformação é essa linha que vai formar o gráfico. Nesse caso, é uma linha reta. Agora, como é que a gente faz para analisar o gráfico de uma função? Vamos pegar esse gráfico aqui, por exemplo. Ó, nesse gráfico, f de 5, pelo gráfico, é o valor da função quando x vale 5. Ou seja, quem é o valor que sai da função, qual é essa ida, qual é a imagem, qual é o y, quando nessa função entrar o número 5. Agora, lembre-se, entrada é onde a gente manda, entrada é x. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, nessa função, quando x vale 5, aonde que o gráfico da função está? Lembrando que sempre você só vai andar na vertical ou na horizontal. Você não pode andar em um sentido que não seja vertical ou horizontal, ok? Veja lá. Quando entra os 5 dentro dela, olha só. O que vai sair dela é o número 5. E assim por diante, certo? No próximo slide, a gente tem um exercício que está aí lá naquele material que você acessou no site. Esse aqui está quadriculadinho, vai ser melhor para a gente ver. Ó. Nessa função, como é que a gente faz para calcular f de 4, f de 2, de menos 1, de menos 2, f de 0 e 1? Bom, vamos lá. f de 4 é o valor que sai da função quando nela entra o 4. Entrada é x. Então, quando x vale 4, onde que o gráfico está? Quando x vale 4, o gráfico está aqui, ó. Quando entra o número 4, vai sair ali do lado o valor número 3, tá vendo? Então, f de 4 nesse gráfico vale 3. Afinal, quando x vale 4, a função vai bater aqui, no 3. Agora, quem que é f de 2? Bom, f de 2, já pus aqui, não era para ter aparecido, voltou. f de 2 é o valor dessa função quando x vale 2. Quando x vale 2, é o movimento que o seu olho tem que fazer. Quando x vale 2, essa conta vai cair aqui embaixo, então o y dela vai ser menos 1. Quem que é o f de menos 1? De novo, quando vai dentro, olha lá, dentro do parêntese, dentro da função, o número menos 1, quando entra o menos 1, vai sair da linha azul do gráfico o número 3. Então, f de menos 1 é 3 também. Repara que tanto o 4 quanto o menos 1 caíram o 3 como resposta. Isso não contradiz nenhuma das hipóteses que a gente tinha. Agora, f de menos 2, vamos lá. f de menos 2, menos 2 está dentro, quem está dentro do parêntese é a entrada é valor de x. Quando x vale menos 2, o gráfico está onde? Aqui, nesse pontinho, ó. Nesse pontinho, o y vale 1. Agora, quem que é f de 0? De novo, quando x vale 0, sempre procura na horizontal o x, depois você vai procurar o y na vertical. Quando x vale 0, quando ele não está lá nem para a direita nem para a esquerda, aonde que está passando a linha azul? A linha azul está passando aqui, certo? Nesse 2 aqui. Então, quando x vale 0, a conta vai dar 2. O f vai dar 2. Agora, quem que é f de 1? Por acaso você vai ver que o 1 vai dentro, quem está dentro é entrada é x. Quando x vale 1, você percebe que o gráfico está exatamente em cima do 1, ele não está nem para cima, nem para baixo? Gente, se o ponto do gráfico, lá quando x vale 1, está bem em cima do eixo x, não está nem para cima, nem para baixo, é porque a altura dele é 0. Se a altura dele é 0, então o y dele é 0 também. Ó, a sombra no y vai bater lá no 0. Agora, você está vendo que o número 1 é onde cruza o eixo x? O valor onde o gráfico cruza o eixo x, que tem o poder de fazer a conta dar igual a 0, é chamado de raiz desse gráfico, raiz dessa função. Então, o f de 1, como 1 está cruzando o x, o 1 é uma raiz. Como 1 é raiz, ele tem o poder de fazer a função zerar, como você está vendo ali. Agora, letra B. Determine x para que f de x seja menos 1. Ó, cuidado agora. Menos 1 está fora do parêntese. Está lá do outro lado do igual. Se ele está lá do outro lado do igual, é porque ele é uma saída. Saída é imagem. Imagem você procura no eixo Y. Então, eu estou querendo aqui que você diga para mim quem é a entrada, quem é o x que faz sair
o menos 1 de dentro da conta, que faz o y ser menos 1. O y é menos 1 aqui embaixo, ó. Para o y dar menos 1, tá aqui. Ele só dá menos 1 nesse ponto aqui. E esse ponto vai aparecer quando o x vale 2. Ou seja, f de x só vai dar menos 1 quando o x for 2. Agora, quais são as raízes? As raízes de uma função são os números que têm o poder de zerá-la. Graficamente, esses números vão aparecer quando o gráfico cruzar o eixo x. Então, o gráfico cruza o eixo x no 1 e no 3. Tentei fazer uma gracinha, não sei se deu certo. No 1 e no 3. Como esse 1 e 3 são os valores de x, onde ela cruza o próprio eixo x, o número 1 e 3 são exatamente as raízes da função. Agora, quantas soluções a equação f de x igual a raiz de 2 admite? Veja só, se nós soubéssemos qual é a fórmula dessa função, a gente podia fazer a conta como fizemos na primeira aula, né, no primeiro vídeo. É pegar a fórmula, igualar a raiz de 2 e ver o que acontecia. Mas dessa vez a gente não tem a fórmula. No gráfico, como é que a gente vai se virar? Em primeiro lugar, raiz de 2 é mais ou menos 1,41. Raiz de 2 não está dentro do x, do parêntese. Está lá fora, está lá do outro lado. Como está lá fora, raiz de 2 é uma saída. Saídas você vai procurar no y. No y. Aonde que está 1,41? Certamente 1,41 no y vai estar entre 1 e 2. Tipo, mais ou menos aqui. Um pouquinho abaixo aqui do 1,5. Então, para chegar na raiz de 2, quais são os valores de x que vão bater aqui? Bom, para chegar aqui, tem 3 valores. Você pode chegar aqui por trás, usando um valor aqui próximo do menos 2. Quando x valer isso, pá, vai bater aqui, vai cair aqui. Ou um valor que esteja aqui um pouco para frente do zero, que quando x for isso, bateu aqui também. E tem mais um valor lá na frente, que é aproximadamente, acho que 3,5, um pouquinho menos, talvez, de 3,5. Quando x tiver esse valor, o gráfico vai bater nesse ponto e vai sair exatamente a raiz de 2 também. Ou seja, para chegar na raiz de 2, existem 1, 2, 3. Tem 3 soluções nessa equação. Ou seja, há 3 valores de x que, quando você escolher, vão chegar naquela raiz de 2 que está ali do lado. Agora, letra E. Escreva o seu domínio e a sua imagem. Vamos lá, galera. Domínio é o conjunto de valores de entrada. Entrada você vai procurar no x, não é isso? Olha nesse desenho. Qual é o menor valor de x que você pode escolher? Bom, o menor valor de x que a gente pode escolher aqui são os x's. Opa, desconfigurou aqui alguma coisinha. Espera aí, pessoal, só um momentinho, deixa eu resolver isso daqui. Agora sim, desculpem, ó. O domínio é o conjunto de valores de entrada, é onde a gente manda, não é isso mesmo? Então, vamos pensar. Qual é o menor valor de x, a menor entrada que você pode escolher nesse gráfico? Vamos ver aqui do lado, ó. O menor valor de toda essa linha, o mais atrás que ela chega, é aqui atrás, ó. É menos 2. Então, a gente bota esse frufru aqui na frente, ó, x pertence aos reais, estamos falando de qualquer valor, qualquer x que você pode escolher sendo um número real, né? O menor deles é menos 2 e o maior, aí você pode, por exemplo, você não pode escolher ninguém atrás do menos 2, porque você não sabe onde vai dar. Agora, você pode escolher um monte de números que estejam aqui na frente. Qualquer número desse vai bater em algum lugar do desenho azul. O maior número x que você pode escolher é o número 5. Então, o domínio da função está preso aqui. Quer dizer o quê? Você não pode escolher nenhum número que esteja atrás do menos 2, nem à frente do 5. Então, o domínio dessa função são todos os x's que necessariamente estejam presos de menos 2 até 5, inclusive eles. A gente representa esse intervalo assim, ó. X, ao mesmo tempo que é menor ou igual a 5, também é maior ou igual que menos 2. Ele fica preso exatamente ali, ó. Né? Ele fica aqui no meio, então, preso entre menos 2 e 5. Repara,
o valor fica com o biquinho virado, opa, o biquinho fica sempre virado para quem é pequeno e a parte aberta para quem é maior, ok? Agora, e a imagem? Imagem não é x, imagem é o que você vê depois, imagem é y, é o que sai da conta. No y, olha só lá no desenho, o menor y atingido é o menos 1, porque é o mais baixo que o gráfico chega, ó, é o menos 1. Para baixo do menos 1 não vai aparecer ninguém. Agora, o maior valor possível para y é 5, porque é o mais alto que o gráfico atinge. Se esse 5 é o valor mais alto, todos os outros valores certamente vão cair aqui. Não vai cair nenhum outro valor que esteja acima de 5, porque o gráfico não passa dali, nem abaixo de menos 1, porque o gráfico também não ultrapassa essa linha. Então, a imagem é o conjunto de todos os valores que estão aqui na vertical. A imagem, então, são os valores que vão ficar todos os y que estão entre menos 1 e 5. É assim que a gente escreve, ó. E y ao mesmo tempo é menor ou igual que 5 e ao mesmo tempo é maior ou igual que menos 1. O próximo exercício vai dizer o seguinte para nós, veja só. Os gráficos a seguir representam as funções reais f de x e g de x igual a ax menos 2. Determine os valores de a e de b. Gente, repara o seguinte, nesse exercício a gente tem as fórmulas tanto da função f quanto da função g aqui embaixo, ó. E ele quer saber o valor desses coeficientes que a gente desconhece na fórmula, ó. Tanto b quanto a são valores desconhecidos. Como é que nós vamos descobrir isso? Ó, a ferramenta que ele deu para a gente tentar descobrir isso são os gráficos das duas funções. Vamos começar aqui com esse, olha só, aqui no cantinho escrito f. Vamos começar com esse aqui, que é o gráfico da função f. Para a gente poder descobrir uma letra perdida no meio da função, da fórmula da função, a função transforma x em y. Se tiver outro cara que não seja x ou y, esse cara é um coeficiente desconhecido. Para a gente descobrir esse valor, a gente precisa de saber um parzinho de entrada e saída. Agora, o gráfico de uma função é o conjunto que contém os infinitos pontos que representam todos os pares ordenados com todas as entradas e saídas dele. A gente pode, por exemplo, escolher esse ponto aqui, dessa linha azul. O problema é, nesse ponto aqui, a gente não sabe exatamente quem é o x, tampouco quanto vale o seu y. A gente pode até imaginar mais ou menos aqui, sei lá, 3,5 e 1,5. A gente não consegue ter certeza. A gente precisa de fazer uma escolha sensata. A gente tem aqui para escolher pontos que a gente sabe exatamente quanto que é o x ou que é o y, aonde essa linha cruza o quadriculado do plano. Ó. Tem esse ponto aqui, que a gente sabe certinho quem que é o x e quem que é o y. Tem esse ponto aqui embaixo, por exemplo, que a gente sabe certinho quem é o x e quem é o y dele. Tem mais esse ponto, esse ponto, esse ponto. Nesses dois pontos, ó, eles cruzam o eixo x. Então, o número 1 e o número 3 são raízes. Se a gente trocar os x da função por 1 ou por 3, como eles são raízes, eles vão fazer a conta toda dar igual a zero se a gente trocar o x por 1 ou por 3. Nesse ponto aqui, ó, é o único que não vai adiantar muito, porque o x desse ponto vale zero. Então, se o x dele vale zero, a hora que você substituir zero aqui, ele vai acabar zerando o valor do b. Né? E aí o b que a gente queria vai desaparecer. De todos os pontos que a gente tem aqui, o melhor que a gente pode usar, na verdade, tem qualquer ponto que você substituir vai cair no mesmo resultado. Eu vou optar por escolher esse pontinho aqui, que eu estou destacando aqui do lado. Ó. Esse pontinho, cadê? É para cá ou é para lá? Acho que é para cá. Isso, olha lá. Esse pontinho que está aqui, ó. Esse pontinho verdinho que sobrar, que é este ponto aqui. Esse ponto aqui representa um par ordenado, onde o x, repara, é sempre ordem alfabética, primeiro o x, depois o y. O x dele vale 4 e o y dele vale 3. Ou seja, esse ponto indica que na fórmula dessa função, cujo gráfico está azul, quando x vale 4, a conta certamente vai dar 3, ou seja, f de 4 vale 3. Quando x é 4, a conta vai gerar uma imagem, um y, que vale 3. Então, dizer que f de 4 é igual a 3 é equivalente a dizer que quando x vale 4, quando todos os x da equação valerem 4, a conta toda vai ter que dar igual a 3.
Então, f de 4 igual a 3 significa que quando tudo que é x for 4, então a conta toda vai dar 3. Aí já dá para perceber aqui, por exemplo, que esse 3 vai cortar com esse. Então, você já anula aí, não sobra mais nada. 4 ao quadrado é 16, com mais b vezes 4, 4b. 16 positivo vai para o outro lado negativo, 4 passa dividindo. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Conclusão, o bzinho que ele tinha pedido vale menos 4. Ele não pediu, mas ainda que a fórmula incompleta era essa, como a gente acabou de descobrir que o b vale menos 4, a gente fica com a fórmula completa sendo essa daqui, ó. X² no lugar do b entra o menos 4 vezes x mais 3. Pode fazer o teste. Quando x for 4 nessa fórmula, essa conta toda vai ser 3. Agora vamos voltar para a função g que está aqui. Na função g, a fórmula dela é essa daqui, ó, ax menos 2. Mais uma vez, o a é um valor desconhecido. Toda vez, o a, nesse caso, é uma letra a mais que apareceu. Ele é um coeficiente. Para a gente descobrir o valor desse a, a gente precisa de achar uma correspondência a partir do gráfico. Um certo valor x e um certo valor y, onde a gente consiga ver certinho quem é a entrada, quem é a saída, para que a gente substitua na fórmula e sobre apenas a letra que a gente está procurando. Mais uma vez, olha só, a gente pode escolher vários pontinhos. Podemos escolher esse aqui, podemos escolher esse aqui, podemos escolher esse aqui. De todos eles, eu vou optar por escolher, porque me deu vontade, esse ponto aqui em cima. Ó. Esse ponto aqui em cima corresponde às coordenadas, vamos ver. Lembra que coordenadas é sempre em ordem alfabética. O x, que é 3, e o y, que é 4. Então, esse ponto diz para a gente que nessa função, quando entrar o x3 nela, vai sair 4 da conta. Ou seja, g de 3 vale 4. Mas se g de 3 é igual a 4, então quando x valer 3, a conta toda vai dar igual a 4. Quando x valer 3, a gente vai ficar com a vezes 3, 3a, menos 2 passar para lá, mais 2, 4 com 2 é 6, 3 passa dividindo, então a vale 2. Mais uma vez, o exercício não pediu, mas a fórmula da g estava incompleta. Agora que a gente sabe que o a vale 2, a fórmula completa da g fica assim, ó, 2x menos 2. Conclusão, os valores de a e de b são 2 e menos 4. Agora, existem outras análises que a gente ainda pode fazer sobre os gráficos de funções. Uma análise possível é analisar o crescimento e o decrescimento dele. Observe o seguinte, ó, deixa eu só ver onde é que eu estou aqui, que a câmera acho que ela dá uma espelhada. Só um momentinho, peraí, deixa eu me organizar aqui. Aí, deixa eu ver, estou indo, opa, para cá, para lá. Vamos lá, galera. Quando a gente vê o gráfico, repara o seguinte. O x vai para lá, então quanto mais à direita, maior o x é. O y vai para cima, quanto mais para cima o y tiver, maior ele é. Então a gente sempre vai ler o gráfico nesse sentido, ó. O x para lá e o y para lá. É sempre nesse sentido que a gente vai ler, ó. Opa, x para lá e y para lá. X para lá e y para lá. Então é sempre nesse sentido aqui que a gente vai olhar, para lá. Certo? No sentido daqui, do zero, para lá. Vamos entender o que eu estou querendo dizer. Ó, o gráfico de uma função, quando a gente pensa no crescimento e decrescimento dele, ele pode ser crescente, quando ele aponta para cima, decrescente ou constante. O gráfico é crescente quando ele apontar para cima no sentido que eu falei, daqui para lá. Opa, daqui para lá. Assim, tipo... Isso quer dizer que quanto maior o x, mais alto vai ficando o y. Então, crescente é quando ele estiver apontando para cima nessa direção. Ó. Então, por exemplo, esse gráfico é crescente daqui para cá. Daqui para cá, quanto maior vai ficando o x, mais baixo vai ficando o y. Então, nesse trecho aqui, o gráfico é decrescente. Afinal, quanto maior o x, mais baixo o y vai ficando. Né? Depois o gráfico passa a ser crescente de novo, ó, nesse trecho. Porque nesse trecho, quanto maior o x, mais alto o y vai ficando. A hora que ele chega aqui em cima, repara que mais uma vez ele vai ser decrescente aqui, ó, nesse trecho aqui.
Porque nesse trecho, à medida que você vai aumentando o x, o y vai ficando cada vez mais baixo. Agora, nesse trecho final, ele não é nem crescente nem decrescente, perdão, quase que eu falei. Nesse trecho ele é constante quando ele vai nessa direção, na vertical. Significa que ele nem sobe, nem desce. Ele está continuando sempre para o mesmo lado. Significa que você pode mudar o x o quanto você quiser. O y não está mudando de valor. Então, nesse x aqui, o y vale isso. Mais para frente, o y ainda vale o mesmo tanto. Mais para frente, o y vale o mesmo tanto. Então, qualquer x aqui vai cair sempre no mesmo y lá no eixo. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente tem um período, um trecho crescente, outro decrescente, mais um crescente, um decrescente, e no finalzinho ali, um trechinho constante. Vamos ver esse exercício aqui, ó. O gráfico aqui apresenta uma função, determine. Vamos ver o que ele vai pedir. Cadê o domínio e a imagem? Vamos de novo. Domínio é o conjunto de valores onde a gente manda. A gente manda nas entradas. Tudo que entra numa função é x. O menor x que esse gráfico pode aceitar, por exemplo, esse gráfico pode aceitar um x valendo 2? Pode, porque ele vai bater aqui em algum lugar. Esse gráfico pode aceitar o x valer menos 1? Pode, porque vai bater em algum lugar. Mas, por exemplo, ele pode aceitar um número menor que menos 2? Não, porque eu não sei aonde que esse número vai cair. Então, o menor x que a gente pode usar aqui é menos 2. O maior x é 7. Então, o domínio são todos os números. Você pode escolher qualquer número que esteja aqui. Um número que tiver para fora desse intervalo não vai dar resultado. Aí vai ser aquele caso da entrada que não tem saída, travou a função. Então, o domínio é o conjunto de todos os números reais. Sempre tem que fazer essa decoraçãozinha aqui do x pertence aos reais, porque o domínio de uma função é o conjunto de todos os números que existem naquele intervalo. Você pode escolher números inteiros, números positivos, números negativos, números fracionários, dízimas periódicas, dízimas não periódicas, números irracionais, números racionais, como eu já citei, e assim por diante. É qualquer tipo de número, desde que o número esteja preso aqui, ó. Desde que o número esteja preso aqui. Não. Aqui. Ai, não sei. Todos os números, desculpa, não sei o que dizer, tipo, não sei para que lado que eu olho. Todos os números que estiverem, que forem menores que 7 e maiores ou iguais a menos 2 também, né? Agora, imagem é o conjunto dos y possíveis. Agora, de todos os y, o menor y que aparece, olha lá, o menor y que aparece é esse cara aqui, ó, lá embaixo. Todos os outros y vão batendo aqui no eixo y até chegar no 3. Então, todos os y que vão sair dessa função estão nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 3. Então, é o conjunto de todos os y também reais, de todos os tipos de números que estejam de menos 1 até 3. Tá. Agora, vamos dizer os intervalos onde essa função é crescente, decrescente e constante. Crescente são os trechos onde, quanto maior o x, mais alto fica o y. Esse primeiro trecho, por exemplo, claramente é crescente. Agora, esse trecho aqui também é crescente, ó, porque aqui quanto mais a gente avança com o x, mais alta a linha vai ficando, maior é o valor do y correspondente. Então, ela é crescente para todo x que estiver de menos 2 até 0, ou para todo x que estiver entre 5 e 7. Agora, ela vai ser decrescente, olha só, em dois trechinhos, nesse trechinho aqui e nesse outro trechinho aqui, ó. Esse trechinho é o trechinho dos números que vão de 0 a 1. Esse outro trecho decrescente, afinal, quanto mais a gente avança com o x, menor o y vai ficando, é o trecho dos x's que vão de 3 até 5. Agora, essa parte aqui no meio não é nem crescente nem decrescente, é constante. Então, nesse pedacinho, que reúne os x's que vão de 1 a 3, o gráfico dessa função é constante. Agora, qual que é o ponto máximo? Bom, o ponto máximo é o valor mais alto que ela atingiu. O valor mais alto que ela atingiu é esse cara aqui, ó. Esse ponto aqui, lembra que ponto é um par, é uma dupla de coordenadas e tem ordem, é sempre o x depois o y. Nesse ponto aqui, vamos olhar para baixo. Lá embaixo ele olha para o 0.
aqui em cima ele bate no 3. Então esse daí, esse ponto tem coordenada 0, 3, porque quando o x vale 0, o y está lá no 3. Agora, e o ponto mínimo? O ponto mínimo é esse aqui, que é o ponto mais baixo que aparece aí no desenho. Nesse ponto mínimo, o x vale 5 e o y vale menos 1. Pronto, essas são as coordenadas do ponto máximo e do ponto mínimo da função. Agora, eu trouxe aqui alguns exemplos de problemas que envolvem essa ideia de crescimento e decrescimento de funções. Muitas vezes, o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Veja só o que ele está falando, a quantidade do remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias que já tem no corpo e depois de alcançar o objetivo de melhorar a defesa, ela volta ao normal. Então, a substância já existe, ela vai aumentar e depois volta ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser mais bem representada em qual desses gráficos aqui? Vamos ver? Gente, pensa comigo, À medida que o tempo vai passando, a pessoa, como o próprio exercício diz, já tem uma certa quantidade ali dessa substância A, sei lá, endorfina, podia ser, sei lá, como é que chama aquela lá, gente? Insulina, não sei. Mas a pessoa já tem, então ela não começa no zero, ela começa com uma certa quantidade. Aí ela toma um remédio, essa quantidade aumenta, depois de fazer efeito, essa quantidade diminui e volta ao nível normal. Por isso, por exemplo, não pode ser o gráfico da letra A, porque na letra A ela começa com uma quantidade, aumenta, diminui, só que quando termina, lá na frente, ela termina com uma quantidade muito maior do que ela tinha antes. Para bater com as informações do objetivo, do exercício, o único gráfico, por exemplo, esse daqui também não pode, porque ela teria começado com nada, zerado aqui, ela não tem a substância, aí ela toma, aumenta, diminui e zerou de novo. O único gráfico aqui que bate com as informações do problema é o gráfico da letra D. Ela começa com uma quantidade, toma um remédio, aumenta essa quantidade, fez o efeito, volta a diminuir e volta para a quantidade que tinha antes. Letra D. Agora olha o próximo exercício. O banho de Mafalda. Na hora do banho, a Mafalda abriu a torneira da banheira de sua casa e ficou observando o nível da água subir. Deixou-a encher parcialmente para não desperdiçar água. Olha que consciente. Fechou a torneira, entrou, lavou-se e saiu sem esvaziar a banheira. O gráfico a seguir que mais se aproxima da representação do nível N da água da banheira em função do tempo T é. Então, à medida que o tempo vai passando, que o tempo vai ficando cada vez maior, tadinha da Mafalda lá, cantando no chuveiro, é a única maneira de superar a imensa e branca solidão da banheira. Parece a gente de quarentena. Quando você acha que a Mafalda não ia te assombrar, até na prova de matemática ela tá aparecendo. Mas enfim, gente, vamos entender. Então o que ela foi fazer? No banho dela, ela abriu a torneira da banheira de sua casa e ficou observando o nível da água subir. Então vamos supor que inicialmente estava vazio. Ela abriu a torneira e o nível começou a subir. Então, no início, não tinha nada. Aqui, ok, aqui, ok, aqui, ok, aqui não está ok. Porque aqui, no tempo inicial, o nível de água já está com certa quantia. Essa daqui está descartada. Aí ela ficou observando a água subir. Então, a água subiu aqui, a água subiu aqui e a água subiu aqui. Então, ela fechou a torneira, a água parou de subir e ela entrou. Mas, gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar, sei lá, numa banheira ou numa piscina pequena, ou sei lá, uma bacia cheia d'água. No que você entra ou coloca alguma coisa lá, o nível de água sobe repentinamente. Por isso, em todos os gráficos das alternativas que sobraram, tem essa subida aqui, Olha lá. Esse aqui deve ser o instante que ela entrou na água, na banheira e sentou, e a água subiu repentinamente, tanto na A, na B quanto na C. Aí ela entrou, ficou sentadinha ali durante um certo tempo. Ela ficou lá se lavando, se lavando. No que ela está se lavando, o nível de água não muda.
e saiu. Repare, ele não falou que ela se enxagou, ela só se lavou e saiu. Atenção, sem esvaziar a banheira. Isso significa que quando ela sai da banheira, o nível da água tem que voltar ao que era antes. Agora, aqui na A, quando ela sai da banheira, repara só. Aqui é a hora que ela sai da banheira, porque o nível da água baixou. Aqui o nível da água voltou ao que estava antes dela entrar na banheira. Essa é a alternativa certa. Essa daqui certamente não é, porque a hora que ela sai da banheira, sei lá, ela deve ter feito xixi. Porque ficou com mais água do que tinha quando ela entrou. Lembrando que ela entrou na banheira aqui, então tinha que voltar no mesmo nível de água aqui. Agora, esse gráfico aqui também não está certo. Também não é correto, porque olha só, aqui seria certo se ela tivesse saído da banheira e esvaziado, olha lá. Porque no final ela termina vazia, com a mesma quantidade zerada, ó, do nível d'água. Por isso que a resposta certa aqui é a letra A. Então, toda vez que a gente fala de funções, a gente trabalha funções como a linguagem matemática para a gente entender a variação entre grandezas. Como você está vendo aqui, à medida que o tempo passa, o nível de água vai mudando aí na banheira da Mafalda. Enfim, pessoal, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo que a gente estudar, a gente vai ver alguns outros aspectos dos gráficos de funções. A gente vai ver os sinais do gráfico de uma função e alguns outros exercícios que eu deixei separados para você, tá bom? Para finalizar seus estudos, você pode resolver os exercícios 9 até o 17. Então, tarefa desse vídeo é do 9 ao 17, lá do material de introdução às funções que você encontra em bit.ly/listaspodo, ok? Muito obrigado pela atenção. No último vídeo a gente vai falar umas últimas análises sobre o gráfico e o domínio de funções. Até lá! Tchau!